Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. A gente começa o programa desta quarta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar fechou em queda hoje, 0,8%, R$ 5,54 em números redondos, 5,535. Conforme a gente está vendo na nossa telinha. Mercado de ações, o índice Bovespa da B3 com a forte alta hoje de 2 pontos percentuais. Lá fora, o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechou com leve queda, 0,1%. Petróleo voltou a subir hoje, preocupação aqui com a oferta global, que está estável, crescendo aqui em cotas pequenas, enquanto a demanda tem perspectiva de crescimento maior, diante da expectativa que se nota aí por parte de alguns analistas de que a variante Ômicron da Covid não deve provocar novos grandes lockdowns mundialmente. Isso leva a uma perspectiva de melhora na demanda por combustíveis. Consequentemente, o petróleo vem refletindo essa situação nos últimos dias. Ontem subiu bastante, hoje não é diferente. Subiu mais 1,9% em Nova York, o WTI, 1,2% em Londres, o petróleo tipo Brent, que já bate aí em 84,70, já chegando perto dos $85 o barril. Mercado de commodities agrícolas. Hoje foi dia de divulgação do novo relatório mensal do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tem algum impacto no mercado de grãos. A gente vai analisar isso daqui a pouco, o nosso convidado para a entrevista ao vivo de hoje. Vou repassar aqui rapidamente como é que fecharam os mercados. Soja fechou com alta, 0,9% na Bolsa de Chicago. Dia de muita volatilidade, expectativa da divulgação agora à tarde do relatório do USDA. O mercado andou de lado por uma boa parte do dia, mas acabou fechando em alta, em boa parte refletindo as perdas na safra da América do Sul. Brasil com perdas grandes, Argentina também, Paraguai não é diferente. Tá uma quebra generalizada de produção, pelo menos de expectativa de produção aqui na América do Sul. Milho também. O milho fechou em queda hoje, pelo menos os contratos mais próximos, 0,3% aqui, segundo o fechamento desta quarta-feira. O relatório do USDA mostrou uma safra maior nos Estados Unidos, cortou um pouco a safra sul-americana, muito pouco, na minha opinião. No Brasil, aqui, menos 3 milhões de toneladas. Aparentemente, aqui, a quebra é muito maior aqui no Brasil. No caso da soja, voltando um pouquinho aqui, o USDA reduziu para 139 milhões de toneladas, a expectativa da produção da safra brasileira de soja são 5 milhões a menos que a estimativa anterior, era de 144, para a Argentina 46,5, 3 milhões a menos, Paraguai 1,5 milhão a menos, para 8,5, enfim. Daqui a pouco a gente analisa com mais profundidade esse novo relatório do USDA. O trigo fechou em queda mais forte hoje, 1,7%. O relatório do USDA foi considerado baixista para os preços do trigo, provocando esse comportamento negativo no fechamento dos negócios. Arroz fechou com leve alta em Chicago, 0,1%. O que mais? Vamos para a Bolsa de Nova York, o algodão. O algodão subiu hoje. Petróleo ajudou nesse comportamento, petróleo voltou a subir hoje, como a gente viu. O relatório do USDA foi considerado altista para os preços, houve uma redução nos estoques americanos e globais. Café arábico com alta de 1,6%, petróleo ajudou nisso. Câmbio no Brasil também, dólar caindo aqui, significa um certo refriamento aqui das exportações e das vendas de café brasileiro. O robusto em Londres fechou em alta também, 0,6%. Açúcar bruto fechou em alta de 1,3%, também o petróleo ajudou nesse comportamento, além do câmbio aqui no Brasil. O que mais? Vamos para o suco de laranja. Suco de laranja com queda, 0,6%. Cacau caiu 1,1%. Boi gordo na B3 ficou estável. E o dólar, como a gente já viu, com queda de 0,8%. Bom, eu repassei rapidamente aqui alguns detalhes do fechamento do mercado de commodities nesta quarta-feira, porque agora vou conversar com Flávio França Júnior, economista da Datagro Consultoria, que sabe tudo sobre commodities agrícolas e vai nos contar como é que a sua visão do mercado nesse momento. Júnior, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. Bom, vamos começar pela situação da safra aqui, né? Ou seja, temos aí dois relatórios, a Conab ontem divulgou
um relatório com estimativa considerada moderada aqui pelos analistas, ou seja, não refletiu a situação que parece que é muito pior, em termos de safra, tanto de soja quanto de milho. O SI parece que foi um pouco mais fundo hoje, conforme a gente viu. Eu queria saber a sua visão, você também faz estimativa de safra, como é que está a situação nesse momento? Existe muita preocupação, mas pouco número, né? Por enquanto, que reflita exatamente essa realidade. Júnior, muito boa noite, seja bem-vindo, conta para nós. Boa noite, Silmar, boa noite a todos, um prazer estar com vocês. E, em primeira mão, desejo a todos aí os nossos está nos acompanhando aí um grande 2022. Silmar, existe um delay, né? Existe um delay entre a informação da Conab e a informação do USDA para o mundo real. Tá? Então, isso a gente já tinha essa expectativa de números conservadores por parte desses dois relatórios. E os números estão realmente fora, né, Silmar? As perdas, infelizmente, elas são bem maiores. A nossa estimativa atual, Silmar, ela fala num número de soja de 132 milhões de toneladas, portanto, 7 milhões a menos do que o USDA reportou hoje. E o milho, a nossa estimativa está em 116,6 também. No caso do milho, até que o USDA veio mais ou menos dentro do normal. Acho que até exagerou, porque o número da safra de milho, ela depende muito mais da safra de inverno, né, da safra de verão. Então, as perdas, elas são muito mais volumosas na soja do que no milho, né? E o milho tem condições de recuperar e termos ainda uma grande safra, tá? Até porque o prognóstico para a safra de inverno é de um bom aumento de área, tem uma janela maior de plantio, tá? Então, achei esse número do milho para o Brasil muito baixo, mas para a soja muito alto. Né? Então, eles erraram a mão nos dois levantamentos. Mas, infelizmente, ainda não está o número fechado. Né? Esses números são parciais. Vamos ter que ver durante a colheita, né? Efetivamente agora, tem excesso de umidade na região central, atrapalhando também a colheita. Então, é um ano difícil, bem difícil, e com números ainda, com possibilidade de revisões ainda um pouco mais nesses números aí que eu citei. Mas, Júnior, quais são os estados mais afetados? Eu imagino que o Paraná e o Rio Grande do Sul estão entre eles, né? Tanto na soja quanto no milho, particularmente o Rio Grande do Sul, né? Exatamente, Silmar. As perdas são mais expressivas na região sul, nos 3 estados, né? Perdas assim, mais ou menos proporcionais. No caso da soja, aparentemente perdas maiores no Paraná e no Rio Grande do Sul, mas algo próximo em termos percentuais, né? Santa Catarina também, e tem um pouco de perda também na região sul, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo e com o Paraná. Essa região também tem perdas consideráveis. Só que no caso do Mato Grosso do Sul, a safra ainda é uma safra razoável, porque a parte mais ao norte está muito bem, né? O desenvolvimento está muito bom, e eles vão começar a colher logo aí uma grande safra. Tá? Então, perdas nos 3 estados do sul e uma partezinha aí do extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul, Silmar. Mais uma vez, né, quer dizer, no caso do Rio Grande do Sul, o problema é que a safra principal do Rio Grande do Sul, de milho, é a safra de verão, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina. Tá? Então, no caso do Paraná, no milho, ainda tem tempo depois de reverter e colher uma boa safra de inverno e ainda conseguir se recuperar durante a segunda safra. Mas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina não tem o que fazer. Né? Então, a safra de verão, mais uma vez, de milho, isso já aconteceu ano passado, a safra de verão de milho também foi ruim nesses 2 estados, repete o resultado, um péssimo resultado, infelizmente, nessa temporada, Silmar. Bom, e os nossos vizinhos também sofrendo bastante com o clima ruim, falta de chuva, excesso de calor. Para a Argentina e Paraguai, o SI também provocou algumas reduções. Como é que você está vendo esses nossos vizinhos, Júnior?
Os números também me parecem um pouco conservadores para Argentina e Paraguai. O USDA trouxe 46,5 para a Argentina e Paraguai, um número na casa dos 7 a 8 milhões de toneladas, que é um número, acho que um pouco alto. Tá? Tenho impressão, Silmar, que no Paraguai o número é maior. Tá? Acho que a safra do Paraguai, em vez de 10 milhões, que era o potencial, ela está ficando em torno de 6 milhões de toneladas. E a Argentina ainda tem um pouco de dúvida, porque plantou mais tarde, está plantando, tem um finalzinho de plantio, aguardando chuvas, né? Eles nem terminaram o plantio, né? Na Argentina. Então, mas o quadro da Argentina não é animador, porque a chamada é de tempo muito quente nesses próximos dias e pouca chuva. Durante o mês de janeiro até pode chover um pouco mais, mas eu tenho a impressão que vai provocar perdas meio irreversíveis, tanto no soja como no milho. Então, assim como no sul do Brasil, Argentina e Paraguai também tem perdas consideráveis. Silmar, é um ano bem difícil para a safra da América do Sul, e com esses números, com essas perdas, especialmente na soja, tá, Silmar? Como eu disse, no caso do milho, tem como recuperar na safra de inverno aqui no Brasil. Então, compensa, de repente, parte das perdas na safra de verão e na safra da Argentina e Paraguai. Agora, na soja, o buraco é grande, realmente, e nós vamos ter uma safra sul-americana esse ano menor do que do ano passado. Bom, Júnior, com base nesses números, a tendência me parece inevitável de manutenção de preços elevados, tanto para a soja como para o milho pelo menos no primeiro semestre, né, antes da chegada da safra nova. Seria esse mesmo o cenário, Júnior? Como é que você está enxergando em termos de comportamento de preço daqui para frente? É isso mesmo, Silmar. Nós tínhamos já um cenário de preços internacionais altos, ou vamos colocar acima da média. Já tínhamos um cenário, mesmo com safra cheia na América do Sul, nós tínhamos um cenário de preços acima da média em Chicago para soja e milho em 2022, por conta do ajustamento dos estoques relativamente apertados a nível norte-americano e mundial. Com essas perdas agora, Silmar, esse quadro fica mais intenso. Ou seja, se nós tínhamos um cenário de preços acima da média, agora a gente tem um cenário de preços bem acima da média e com chances da média ficar parecida com a média de 2021. Tá? Se você considera, Silmar, além disso, prêmios de exportação e com essas perdas na safra brasileira esses prêmios devem ser valorizados e podem, inclusive, ficar acima dos patamares do ano passado. E considerar e somar ainda câmbio permanecendo em patamares elevados, né? Dificilmente um ano eleitoral cheio de incertezas ainda de natureza econômica mundial e no Brasil, dificilmente a taxa de câmbio vai cair muito dos patamares atuais. Então, você tem um tripé aí, chamar de variáveis, jogando esses preços no mercado interno brasileiro para cima. Eu diria que nos moldes do que foi, em termos médios, aí, do que foi o segundo semestre de 2020 e praticamente o ano todo de 2021. Tá? Então, aí a pergunta que a gente pode fazer é, Silmar, será que isso é suficiente para um produtor com ter renda positiva, no caso do sul do Brasil, onde as perdas de safra serão grandes? É uma pergunta bem delicada. Pode ser que nós tenhamos resultado positivo para os produtores de soja e milho no Brasil como um todo, num padrão, mas é possível que parte desses produtores dessa região sul, dos 3 estados do sul, possam até mesmo chegar a ter uma conta negativa a depender do seu saldo de produtividade da temporada.
E com um agravante adicional, né, que é custo de produção mais alto para a próxima safra, portanto, vai ser um desafio muito grande, com perda de renda e custo mais alto para os produtores a enfrentarem a safra seguinte, particularmente a safra de soja, no segundo semestre do ano que vem, deste ano, com um custo bem maior, né, em função do aumento dos preços dos insumos. Então, um desafio grande pela frente, né, Júnior? Quando a gente fala em renda, né, Samar, a gente precisa somar, considerar preço, né, a gente falou, os preços serão altos. Então, ele compensa parte das perdas, dependendo do grau, né, de cada situação, de cada produtor. Então, preços altos, esse é o grande lado positivo para o produtor, é preço mais alto. Porém, ele tem custos de produção bem mais alto também, né? Então, amortece esse ganho vindo do preço e parte dos produtores com produtividade mais baixa. Então, por isso que eu citei. Na média brasileira, eu entendo que ainda teremos saldo renda positiva para o produtor de soja e de milho. Agora, na região sul, nós poderemos ter parte dos produtores com um resultado até mesmo negativo, até mesmo no vermelho, por conta das perdas de produtividade e dos custos muito elevados que nós tivemos nesse plantio. Para arrematar, Júnior, a inflação inevitavelmente vai ser afetada em função disso aí, ou seja, preço dos alimentos, o impacto nos preços das carnes, do leite, dos ovos, porque estamos falando aqui dos dois ingredientes básicos da ração, né? Perdas na soja, perdas no milho, preços mais altos dos dois, consequentemente ração mais cara, custo de produção mais caro, especialmente os produtores de aves e suínos, né, Júnior? Sim, Silmar. Embora, quando você olha os números absolutos de safra de grãos, mesmo com essas perdas, a gente deve ter um bom aumento em relação ao ano passado, tá? Especialmente considerando normalidade, uma safra cheia para o milho de inverno, né? Então, vamos considerar com essa hipótese que é hoje dominante, né? Vamos ter que aguardar o clima, etc., mas, por enquanto, é esse o perfil dominante. Então, quando você olha o número de grãos, ele é maior que o ano passado, tá? Milho, nós vamos ter uma safra bem maior que a do ano passado. Então, o problema não está tanto na disponibilidade de produto, né? Em soja, mesmo com as perdas, a redução é um pouco inferior ao ano passado, tá? Então, eu não vejo nenhum problema de abastecimento, nada dessa natureza. Mas, como você citou, e eu comentei há pouco, os preços realmente serão mais altos, né? Ou estarão nos patamares dos melhores momentos que a gente observou em 2021, né? Isso realmente complica o setor, a cadeia consumidora, né? Todos os setores consumidores de soja, farelo e óleo, e também os consumidores de milho, né? Vão ter mais um ano difícil, né? Na verdade, é o terceiro ano difícil. Tudo caminhava para ser um ano mais tranquilo, mas aparentemente isso não vai acontecer. É ruim para o setor consumidor, especialmente o setor de carnes, né? E, por consequência, para o consumidor brasileiro. Perfeito. Aí, Flávio França Júnior, economista da consultoria da Tagro, especialista nos mercados de soja e milho, dando uma panorâmica ali da situação de inversão de expectativa, especialmente com relação à safra brasileira e sul-americana, provocada pelo clima. Júnior, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa noite para você. Qualquer hora dessa a gente volta a botar o papo em dia. Muito obrigado, uma boa noite. Um abraço a todos. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Conferida rápida aqui, estou vendo aqui o fechamento do mercado de soja, no mercado físico, nesta quarta-feira, preço em queda aqui, o câmbio acabou dominando aqui o comportamento do preço internos. Tem algumas alterações positivas aqui, Dourados, por exemplo, estou vendo que subiu R$1 para 167, outras praças com queda. Em Passo Fundo caiu R$1 para 183, Cascavel, no Paraná, caiu R$4 para 172,50, saco de soja em Rondonópolis ficou estável em 174, Rio Verde teve uma queda mais forte aqui, R$6 a menos que ontem, para R$163 por saca de 60 quilos. Bom, vamos em frente com as nossas notícias. Como a gente mencionou no início, aqui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, revisou as suas estimativas da produção global de grãos
seu relatório divulgado hoje e cortou particularmente a expectativa de produção da safra brasileira, tanto de soja quanto de milho. Vamos ver os detalhes. O corte na previsão do USDA deve-se principalmente à seca severa no sul do país, que tem prejudicado as lavouras. Neste novo relatório, a produção de soja do Brasil foi estimada em 139 milhões de toneladas, ante 144 milhões previstas no mês passado. Já a safra de milho 2021-2022 foi projetada em 115 milhões de toneladas, versus 118 milhões na previsão divulgada em dezembro. A safra de grãos da Argentina também deverá ser menor. Diante disso, com a redução na produção de soja dos dois países, que juntos respondem por grande parte da safra global da oleaginosa, os estoques finais no mundo foram estimados em 95,2 milhões de toneladas, abaixo dos 102 milhões da projeção anterior. Para o milho, a safra global 2021-2022 foi projetada em 1,206 bilhão de toneladas, ante 1,208 bilhão de toneladas estimadas no último mês de 2021. A quantidade de cana-de-açúcar processada pelas usinas brasileiras aqui da região Centro-Sul, na safra em curso aí, 2021-22, ficou em 521,6 milhões de toneladas até o momento, uma queda de 12,7% em relação à temporada anterior, em boa parte por conta da seca que afetou a produção de cana-de-açúcar aqui na região Centro-Sul. A informação, como eu disse, é da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, divulgado nesta quarta-feira. Como consequência, a produção de etanol anidro em dezembro foi de 174 milhões de litros. No acumulado da safra, a produção foi de 10,8 bilhões de litros, crescimento de quase 13% em relação à safra passada. Para o etanol hidratado, a produção em dezembro foi de quase 183 milhões de litros, queda um pouco maior que 3% em relação à safra anterior. No decorrer deste ano safra, a produção total do etanol hidratado foi de 15,8 bilhões de litros, 20% menor que a temporada anterior. Em relação às vendas, só em dezembro, as unidades produtoras do Centro-Sul comercializaram 2,15 bilhões de litros de etanol, retração de quase 23%. Desse total, pouco mais de 155 milhões de litros foram destinados para o mercado externo e quase 2 bilhões de litros vendidos domesticamente. Ainda no setor de cana-de-açúcar, foi divulgado hoje o monitoramento quinzenal do RenovaBio, programa RenovaBio. A quantidade de CBIOs emitidos durante o ano de 2021, segundo esse balanço, supera em 24% a meta anual de emissões. O crédito de descarbonização ou crédito de carbono é um ativo emitido por empresas licenciadas que são produtoras ou importadoras de combustíveis que trabalham... No AgroMais Entrevista desta semana, nós vamos falar com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que vai falar sobre as expectativas positivas do setor de aves e também de suínos para o ano de 2022. Não perca o AgroMais Entrevista desta semana, eu espero por você. Até lá. Debates, notícias e tendências dos mercados de aves e suínos. Avicultura e suinocultura, sexta, 14h.
Já são tantos e tantos os problemas que temos tido nos últimos tempos e agora também temos aí enchentes destruindo grandes regiões do nosso Brasil, inclusive na Bahia. E o Grupo Bandeirantes de Comunicação e a Central Única das Favelas, a CUFA, lançaram a campanha nacional para arrecadar doações para a Bahia, ação que conta também com o apoio da Frente Nacional Antirracista, a FNA. A gente espera a sua colaboração. Você pode ajudar a Bahia a se reerguer. Doações que podem ser feitas também por meio do Pix abraceabaia@cufa.org.br. Dinheiro que será revertido em alimentos, itens de higiene e todo tipo de produto que possa ajudar todas essas milhares de pessoas afetadas. Todos os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, inclusive TVs, rádios, canais digitais como o nosso Terra Viva, estão envolvidos nessa ação, assim como as emissoras próprias e afiliadas espalhadas pelo país. Vamos ajudar a Bahia. Para mais informações e doações, acesse www.band.com.br. A gente conta com a sua colaboração. Quinta-feira é dia de refletir com as análises do agricultor e engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, coordenador de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, que já foi ministro da Agricultura, secretário de Agricultura de São Paulo, professor, presidente de diversas entidades ligadas ao agronegócio e ao cooperativismo rural. As ideias e reflexões de Roberto Rodrigues estão às quintas-feiras aqui, no AgroMais, o poder da agroinformação. O campo produz boa parte da riqueza nacional e exporta para mais de 170 países. Somos o maior exportador mundial de soja, de açúcar, de café, de suco de laranja, de carne bovina ou de frango e de tanta coisa boa. Somos também o país com a maior área de vegetação nativa preservada em seu imenso território. Quase 2 milhões de hectares de florestas, matas ciliares, cerrados e campos estão dentro das propriedades rurais. Somos inovadores e aprendemos rápido. Juntos, somos mais fortes, cooperando para compartilhar conhecimento a cada nova safra. Setor por setor, da indústria ao varejo, acompanhe tudo, seja como produtor, consumidor ou cidadão. Mantenha-se agroinformado em uma verdadeira plataforma de conhecimento. AgroMais, o poder da agroinformação. O que há de mais importante na cafeicultura brasileira? Pesquisas, notícias, mercados. Brasil Café, quarta, 14h. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal AgroMais. Este é o De Olho no Clima, aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir na sua vida e, claro, nas culturas agrícolas. Você pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais, viu? @AgroMaisTV e, claro, participe aqui do nosso programa, mande sua dúvida para o telefone 11 93 700 7883, tá aqui embaixo o número de telefone. Aqui a gente responde e ninguém fica sem resposta, viu? Olha, o grande volume de chuva também vem atingindo cidades do norte ao sul do Tocantins. Em Formoso do Araguaia, comunidades ficaram ilhadas, trechos de estradas foram interditados e algumas produções alagaram. O repórter Lucas Gominho mostra essa situação pra gente. Assentamentos que ficam entre os rios Formoso e Javaés estão sentindo os efeitos das últimas chuvas. Os dois afluentes transbordaram e atingiram os quintais de diversas propriedades nos assentamentos Caracol 2 e 3 Poderes. Por lá, até estradas estão tomadas pela água. Nesta propriedade é possível ver uma plantação de cana-de-açúcar debaixo d'água. A Defesa Civil Municipal informou que segue dando apoio às famílias da região, levando cesta básica e resgatando pessoas ilhadas. As fortes chuvas registradas desde o fim de dezembro vem deixando rastros em cidades de norte a sul do Tocantins.
Com isso, comunidades ficam ilhadas, várias famílias desalojadas e trechos de estradas totalmente impactados pela chuva. Esse é seu Raimundo, produtor rural na região há muitos anos. Ele diz estar assustado e conta ainda com os prejuízos que teve com plantações e criatórios de peixes. Foi da hora, hoje tá domingo agora que fez 15 dias que começaram